Juntos até a eternidade. Salmo 133, é lindo esse salmo, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco nesta manhã, meu Deus. Que a tua palavra, que é transformadora, venha, meu Deus, transformar as nossas vidas, nos fazer, ó Deus, andarmos por um caminho mais alto e mais nobre, Senhor, que nós possamos, meu Deus, andar em comunhão, aprender da Tua Palavra, o que isso significa, o que isso, meu Deus, muda, transforma as nossas vidas. Meu Deus, que nós sejamos renovados pela Tua Palavra nesta manhã, mais uma vez, meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Comunhão, irmãos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso é comunhão. E comunhão é estarmos juntos. Comunhão é andarmos juntos. Comunhão é nós convivermos uns com os outros. E isso gera bênçãos para nós. Porque quando nós andamos sozinhos, nós andamos por aí sozinhos, nós enfraquecemos. Quando nós sentimos falta de algo, quando nós temos necessidade de algo, quando nós precisamos de algo, nós recorremos a quem está junto de nós. Não é assim, irmãos? É ou não é? Nós recorremos a quem está perto, aos nossos familiares, nós recorremos a Deus, isso é óbvio, isso é muito claro. Mas, e a pessoa que vive sozinha? E a pessoa que ela não tem alguém perto dela para conversar, quem não tem ninguém por perto para poder desabafar, para poder se apoiar, para poder buscar ajuda, como é que faz, irmãos? Isso deve ser tão triste, mas graças a Deus que todos nós temos uns aos outros, não é verdade? Nós temos uns aos outros, e aqui a palavra de Deus não fala única e exclusivamente de comunhão em família, não, fala dos irmãos viverem em comunhão, nós como irmãos em Cristo, andarmos juntos, juntos até a eternidade. Isso é tão relevante, irmãos, porque quando chega uma pessoa nova, nós colocamos ela na família, não é assim? É como um bebê que chega na nossa casa, um novo integrante da família. Quanto tempo leva para um bebê que acabou de chegar ele fazer parte da família, irmãos? Quanto tempo? É imediato, já faz parte, já é família. E é assim com cada pessoa que vai se achegando, com cada pessoa que vai entrando, faz parte da família, integra a família, já é da família. Então, nós cuidamos uns dos outros, nós oramos uns pelos outros, nós nos preocupamos uns com os outros. Não é assim? Quando alguém da nossa casa está doente, nós não ficamos preocupados? Quando alguém da nossa família está passando por uma dificuldade, e a gente sabe disso, a gente não se une para ajudar, para dar uma força, para tentar arranjar uma solução para a pessoa? É assim ou não é, irmãos? E na nossa vida cristã, na família cristã, é a mesma coisa. Nos da família da fé, é a mesma coisa. Nós lutamos uns pelos outros, nós nos preocupamos uns com os outros, porque o contrário disso está fora da palavra de Deus. Quando eu deixo de me preocupar com o meu irmão que faltou, quando eu deixo de me preocupar com o meu irmão que não está presente, então tem alguma coisa errada.
E não é se preocupar, o que está fazendo? Deve estar, sei lá, viajando, passeando. Ó, tá vendo? Que coisa absurda. Quem mandou tirar férias? Que negócio é esse? Não é isso, irmãos, não é cuidar da vida, mas zelar pela vida. É assim que deve ser a nossa vida cristã. Zelarmos uns pelos outros, cuidarmos das vidas uns dos outros. E essa preocupação, ela é saudável para nós, porque nós somos uma família. É ou não é? Uma certa vez, um jovem que chegou na igreja, ele começou a receber visita, mensagens de pessoas da igreja, e ele falou assim: eu não gosto de gente cuidando da minha vida. Mas, infelizmente, aquele jovem, naquele momento, ele entendeu tudo errado. Não tinha ninguém cuidando da vida dele. As pessoas estavam preocupadas com um novo integrante na fé, com um novo membro da família. É o cuidado com o bebê, o cuidado com o novo. E isso, irmãos, é extremamente importante. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas para que isso seja realidade na nossa vida, para que isso se torne uma verdade praticada por nós, nós precisamos entender o caminho que Deus nos dá. Nós precisamos entender o caminhar que nós estamos na fé. Lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Olha só, Paulo, aqui exortando a igreja de Corinto, ele fala: peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que vocês estejam de acordo naquilo que vocês estão falando. Então é falar a mesma língua, não é um falar A, outro falar B, um fazer tal coisa, outro fazer outra coisa, cada um andar por si só. Apesar de estar na igreja, cada um querer andar do jeito que quiser, para o caminho que quiser, da forma como bem entender, porque isso leva, irmãos, à perda, à perdição. Isso leva ao enfraquecimento. Mas quando nós falamos a mesma língua, quando nós proferimos o nosso pensamento através de palavras da mesma forma, significa que nós estamos sendo moldados. E ser moldado não é ruim, irmãos, porque se nós não formos moldados pela palavra de Deus, nós seremos moldados pelo mundo. Se não é a palavra de Deus que transforma a nossa vida, quem vai moldar, quem vai determinar as regras para a nossa vida, a nossa forma de falar, de pensar, de agir, vai ser o mundo. Então nós precisamos entender que dentro da casa de Deus há uma linguagem, que dentro da casa de Deus há uma forma de agir, uma forma de pensar. Mas aqui dentro é o local de treinamento, porque a prática é lá fora. Aqui é apenas a sala de aula, o lugar onde eu vou aprender aquilo que eu preciso me modificar, me moldar. Eu vou aprender aqui, eu vou absorver aqui a informação, eu vou absorver aqui a unção que vem do alto, e lá fora eu vou colocar em prática, lá fora eu vou exalar o bom perfume de Cristo. É lá fora que você brilha, irmão. Fala para quem está do seu lado: é lá fora que você brilha. É lá fora. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Deus não criou a humanidade para cada um ficar andando do seu jeito sozinho, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Tem um dito popular que diz que para a gente conhecer alguém, a gente precisa comer 1 quilo de sal junto. Quem já ouviu isso?
precisa comer 1 quilo de sal junto. Só que ninguém senta para comer um saquinho de sal, abre lá o saquinho de sal e começa a comer. Não é isso. Significa que aquele 1 quilo de sal vai temperar muita comida, mas muita comida, e vai levar tempo para comer junto. Então, o convívio, irmãos, ele leva tempo, e a gente convivendo uns com os outros, nós vamos nos modelando. Quem já viu alguém que vai viajar para um estado diferente, para uma cultura diferente, para um lugar que tem uma fala diferente, e volta falando, uai, sou, trem, não sei o quê, Minas? Eu posso falar porque eu sou mineiro, nasci lá, mas você pode ver, às vezes as pessoas, elas saem do seu lugar, elas vão para outro lugar e elas voltam falando determinadas gírias, determinadas palavras diferentes, e até modos diferentes de falar. Por quê? É o convívio. Não é assim, irmãos? A gente pega os jeitos, pega os trejeitos. Aqui as pessoas puxam mais o T, fala tia, não é assim? É ou não é? Tem o R mais puxado. Eu achei que o meu R era puxado, eu falava porta, aqui fala porta, entendeu? Fala mais puxado ainda. Então a gente vai convivendo e vai pegando os jeitos, não é assim? Isso não é ruim, isso é maravilhoso, irmãos, porque nós precisamos falar a mesma língua, precisamos falar, agir, pensar da mesma forma. E alguém pode pensar assim, eu não sou um robô para pensar igual ao outro, eu não sou um robô para agir igual ao outro, mas isso você está ouvindo dentro da casa de Deus, onde você está sendo instruído na palavra de Deus. Por quê? Lá fora é Maria vai com as outras. Não estou falando que você é Maria vai com as outras, estou falando que lá fora as pessoas, elas são arrastadas pelos costumes, elas são arrastadas pelos pensamentos, elas são arrastadas pelo convívio, mas ninguém explica isso, ninguém ensina isso, só vai levando, a coisa só vai acontecendo. Não é assim, irmãos? Mas dentro da casa de Deus você aprende a andar corretamente, você aprende a moldar os seus pensamentos, a ter diligência, cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você imagina, para que você possa produzir os melhores frutos, e você produz os melhores frutos, em nome de Jesus. É você quem produz os melhores frutos, é você quem dá o melhor nessa terra. Nós precisamos modelar tudo isso, e quando nós modelamos a nossa vida, a maneira que Deus se agrada de nós, nós glorificamos a Deus com isso. Romanos capítulo 15, uma ou duas páginas atrás, Romanos capítulo 15, versículo 5, diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas percebe que para nós agirmos igual, para nós pensarmos, para nós falarmos a mesma língua, nós precisamos que Cristo nos molde, nós precisamos que Ele nos modele, que Ele cuide de nós, que Ele nos instrua. Então a instrução vem do alto, e o Senhor te instrui nesta manhã, o Senhor te dá a direção nessa manhã. Talvez tenha algo na sua vida, e todos nós temos algo na nossa vida que nós precisamos ajustar, que nós precisamos modelar. Modelar é copiar um modelo, modelar é fazer igual a um modelo. Que modelo que nós devemos seguir? Seguir a Cristo. Mas Paulo disse, olha, eu sigo a Cristo, sigam a mim porque eu sou imitador dele. Ele fala assim, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Então nós estamos modelando, nós estamos copiando e fazendo igual. Percebe que copiar não é tão ruim assim?
quando você copia algo bom, sai coisa boa. Quando você pega algo bom e você pratica, você coloca na sua vida e pratica, só vai ter fruto bom, irmão. Não tem como dar errado. Pegar algo que já está funcionando, algo que está indo bem, algo que está desenvolvendo e falar, isso aqui está bacana, vou seguir esse modelo. Quantas vezes a gente já fez isso na vida? Pastor, eu nunca fiz. Olha a roupa que você usa, você modelou isso. Isso veio copiado de algum lugar. Olha o seu cabelo, não foi você que criou, veio pronto. Olha todo o seu jeito, irmãos, nós fomos modelados ao longo da vida. Nós fomos construídos ao longo da vida. Mas a imagem de quê? Tem que ser a imagem e semelhança de Deus. E é isso que Deus quer para nós. Que nós vivamos de acordo com a vontade dEle, de acordo com a orientação dEle. E é Deus quem nos concede essa questão da unidade. É Ele quem nos faz ser unidos. Porque se não fosse Cristo, por que nós estaríamos aqui? Se não fosse por Ele, para glorificar ao nome dEle, para adorar ao nome dEle, por que estaríamos aqui, irmãos? Na manhã de domingo? Se não é para juntos adorarmos, para juntos glorificarmos, é esse o motivo. É esse o motivo que nós acordamos cedo no domingo e a gente vem para a casa de Deus felizes. A gente sente alegria quando a gente encontra os irmãos. E aí se cumpre aquilo que nós lemos no começo: ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Unidos em Cristo, irmãos. É essa a grande questão. Mas se nós não somos capazes de vivermos unidos aqui, como é que nós vamos viver unidos na glória? Será que nós seremos aceitos na glória, na eternidade? Então nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Não é assim? Pastor, tem irmão que é difícil, tem irmão que é fácil. Não é assim? Tem para todo gosto, irmãos. Tem de todo jeito, de todo tipo. Mas nós fomos criados com uma mente, um cérebro, um coração, e nós somos capazes de moldar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para nós termos um bom convívio com todo mundo. E é assim que tem que ser. A palavra de Deus diz, se possível, tem de paz com todos. Mas não é se possível assim, ó, se der, tem de paz. Não, se esforce para que você tenha um bom convívio com todas as pessoas. É isso que a palavra de Deus nos instrui, a nós convivermos, nós andarmos juntos. Mas para que nós possamos andar juntos, eu preciso entender aquilo que eu estou buscando. E às vezes eu não estou buscando só um culto, só cumprir tabela, só estar no culto pela manhã, porque é domingo eu tenho que estar lá, porque é Santa Ceia, é minha obrigação estar na igreja. Não existe isso. Não tem isso. Eu venho à casa de Deus, eu procuro o reino dos céus, eu busco a Deus, porque eu tenho fome de Deus, porque eu tenho sede de Deus, porque eu tenho fome e sede da palavra dEle. Eu quero mais daquilo que Deus pode me dar, eu quero mais daquilo que Deus tem reservado para mim. Irmãos, quão grandes coisas Deus tem reservado para os seus filhos que o buscam. Quantas coisas Deus tem reservado para você, para a sua casa e para a sua família. Tem que buscar. Falar para quem está do seu lado, tem que buscar. Nós precisamos buscar. Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 35. Olha o que fala a palavra de Deus. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas só que, quem vai até Jesus é porque está com fome.
Quem vai até Jesus é porque está com sede, porque precisa de algo, porque está buscando algo. A gente já ouviu falar na nossa vida, irmãos, que tem as pessoas que vêm a Cristo por amor, e tem as pessoas que vêm a Cristo pela... Só você que ouviu falar? Alguns vêm a Cristo por amor e outros vêm a Cristo pela... Ah, bom. A gente ouviu falar isso, não ouviu? Mas perceba que todos vêm a Cristo porque em algum momento precisaram de algo. Precisaram de um colo, precisaram de uma comunhão, precisaram buscar algo, precisavam receber uma cura, uma libertação. Nós só nos achegamos a Cristo por alguma necessidade, irmãos. Por alguma necessidade. Quem que entra na igreja que fala assim, ah, que lugar bacaninha, eu vou entrar lá? Irmãos, venhamos e convenhamos, nós precisamos entender que nós só procuramos algo quando nós precisamos, nós só procuramos uma solução quando nós precisamos de algo, a gente só busca a resposta quando a gente tem questionamentos, a gente só esquenta a comida quando sente fome, a gente só vai tomar água quando sente sede, e a gente só procura Cristo quando a gente precisa dele. Entenda isso não como crítica, mas como uma explicação. A gente só procura Deus quando nós entendemos que aquele vazio que há dentro de nós não é outra coisa senão a nossa busca constante que nós temos pela eternidade, irmãos. Todos nós temos um vazio dentro de nós, e esse vazio só é capaz de ser preenchido pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus, só é capaz de ser preenchido por Ele, por mais nada. Não são as coisas que a gente vê na internet que preenchem, não são os passeios com a família que preenchem, não são as diversões que tem por aí que vão preencher, apesar de tudo isso, ser bacana, ser legal, ser bom, fazer parte da nossa vida, mas não são essas coisas que matam a nossa fome, não são essas coisas que saciam a nossa sede. Só Deus pode saciar a nossa sede, só Deus pode entrar na nossa vida, numa necessidade, numa procura, e nos trazer aquilo que nós tanto necessitamos, e promover em nós o desejo de estarmos juntos, promover em nós o amor, o cuidado, o zelo, a alegria de estarmos na casa. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que essa alegria tão grande? Porque para juntos glorificarmos ao Senhor, para juntos darmos honras e glórias a Deus, para juntos engrandecermos e agradecermos Ele por tudo que Ele é nas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito por nós. De vez em quando tem umas pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp, que eu volto a convidar algumas pessoas que passaram pela igreja em algum momento, e elas falam assim, poxa, Deus tem me abençoado, eu preciso voltar na igreja para agradecer. Parece que está pagando uma promessa. Aí eu preciso voltar na igreja para agradecer, porque Deus me abençoou. E de vez em quando aparecem algumas pessoas que vêm na casa de Deus apenas para ter um momento com Deus, falar, Deus, obrigado porque o Senhor me guardou até aqui. Obrigado porque o Senhor colocou o pão na minha mesa. Aí saem de novo e voltam daqui 3, 4 meses, porque elas precisam agradecer a Deus por alguma coisa. Irmãos, isso é muito raso, isso é muito superficial. É como eu querer me casar com alguém e me encontrar uma vez a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses com a pessoa. É muito superficial. Como é que eu posso querer ter um relacionamento com alguém que eu não convivo, que eu não conheço, que eu não vejo de perto? Como é que é possível isso? Não tem como, irmãos. Nós precisamos nos relacionar com Cristo,
E através do nosso relacionamento com Cristo, nós vamos ter união com os irmãos. Nós vamos aprender a conviver, a falar a mesma língua, a andar no mesmo caminho, a exaltar ao Senhor juntos, a adorar Ele juntos. Nós não teremos mais fome, nós não teremos mais sede, porque Ele vai nos saciar, irmãos. Mas a nossa busca por Ele tem que ser algo extraordinário. Eu preciso ter ansiar pelo dia de culto, pelo momento do culto. Eu preciso criar expectativas com relação ao dia que eu vou estar na casa de Deus, porque não é todo dia que tem culto. Eu preciso me preparar para me achegar à presença de Deus. Eu preciso correr para a casa de Deus, chegar faminto, chegar sedento daquilo que Ele tem para mim. Lá no livro de Salmos, capítulo 42, o salmista, ele escreve algo tão rico, tão valioso. Salmos 42, diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Olha só, o salmista ele fala: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu não vejo a hora de estar na tua presença. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Olha só a ansiedade, o questionamento do salmista. E aqui nós precisamos entender que, como a corça anseia pelas águas, parece tão bonitinho, parece que ela está procurando água para beber, um lugar para matar sua sede. Irmãos, o negócio é muito mais profundo do que isso. A corça, ela precisa correr para fugir do predador, que é o leão. O que o salmista observou aqui foi uma briga selvagem, irmãos. A corça fugindo de um leão, procurando as correntes das águas. Para quê? Para beber água? Não, para mergulhar. Fala comigo, mergulhar. Fala, mergulhar. A corça está procurando as correntes das águas para mergulhar nas águas, para ser cercada pelas águas, para ser envolvida pela segurança, para ela poder ali ter um refúgio de um leão que está perseguindo ela. Então, quando ela mergulha nas águas, o leão não consegue mais sentir o cheiro da corça, não consegue mais sentir o cheiro do medo, porque a corça já sabe que ela está segura, envolvida pelas águas. Esse tem que ser o nosso sentimento quando a gente vem à casa de Deus. Eu preciso mergulhar, eu preciso me envolver, eu preciso estar debaixo das águas, envolvido pelas águas, no refúgio que Deus tem para a minha vida, cercado pelo amor de Deus e pelos meus irmãos. Nós precisamos ansiar pelas correntes das águas. Neste lugar flui um rio de vida sobre a sua vida. O rio do trono de Deus flui do altar para a sua vida e enche o seu coração. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. As correntes das águas, o amor de Deus, mergulhar na presença dEle, buscar refúgio. E o refúgio de Deus tem lugar para muitos, irmãos. O refúgio do Senhor tem lugar para todos. E é por isso que nós buscamos a presença de Deus.
É por isso que nós buscamos mergulhar na presença de Deus, para que Ele nos envolva com o seu amor, para que Ele nos envolva com a sua graça, para que nós possamos viver essa unidade, juntos, falando a mesma língua, juntos, passo a passo, andando em caminho à eternidade. Fala comigo, juntos, até a eternidade.